em el marco de lo que es el cuarto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible, con enfoque en turismo y empleo, futuro mejor para todos, pero que hoy nos convoca un tema más de mirada histórica, ¿no? Sobre las condiciones laborales, un viaje histórico. Y bueno, podemos llamar condiciones laborales también o categorizarlas como los derechos laborales, todo lo que está relacionado a las condiciones de trabajo, ya sea en su dimensión cuantitativa o cualitativa, y al fin y al cabo son derechos, ¿no? Laborales, y que son reconocidos también internacionalmente como derechos humanos. Entonces es bastante importante siempre traer eso también, porque no se trata, cuando hablamos de un sector de actividad tan importante como el turismo, y que ya fue, creo que bien indicado aquí, o comentado por el señor diputado, de que es un área importante o una actividad económica importante, pero que también debe preocuparse por el manejo adecuado de los recursos naturales. Especificamente mencionó lo de la economía azul. No podemos también pensar que este potencial relacionado al tema de empleo se concentre únicamente en lo que es la dimensión cuantitativa. Tenemos que siempre estar con la mirada puesta también en la dimensión cualitativa de los derechos, ¿no? Las condiciones de trabajo, la seguridad social, la libertad para poder asociarse y defender sus intereses en un espacio de diálogo, de negociación, etcétera, etcétera, la igualdad de oportunidades, en fin. Vamos a hacer un poco esta mirada en este marco, si me puede pasar ya a la siguiente, y una mirada desde la OIT, trayendo aquí un poco de literatura también, o de aporte, ¿no? de lo que es la evolución histórica de la OIT, en particular de las normas internacionales del trabajo. Tengo la presentación básicamente estructurada en 4 puntos, si me puede pasar la próxima filmina. El primero de ellos, para compartir un poco qué es la OIT, sus principios fundacionales y las normas internacionales del trabajo. Luego, la evolución de la OIT, sobre todo en su aspecto normativo, y las condiciones laborales en el mundo, en general, en el mundo. Luego, una tercera parte dedicada ya a Costa Rica, también cómo ha evolucionado la ratificación de los convenios internacionales del trabajo en Costa Rica, y algunos números sobre las condiciones laborales en el país, o la situación laboral en el país. Y finalmente no podía dejar pasar la oportunidad para mencionar también algo que es muy importante, sobre todo en el marco del centenario de la OIT, que ya se mencionó aquí. Estamos de doble celebración, ¿no? 100 años como OIT, Organización Internacional del Trabajo, y 50 años de nuestra oficina, nuestra sede para la región de Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, de su sede aquí en Costa Rica. Entonces, en ese marco, hablar del futuro del trabajo es algo que ha convocado un esfuerzo importante de la OIT en los últimos años, y que ha tenido un punto, un hito importante en Ginebra, en la Conferencia Internacional del Trabajo de este año, la Conferencia del Centenario, donde se ha podido debatir sobre el futuro del trabajo y al final adoptar una declaración que tiene, digamos, una fuerza de resolución, ¿no? De la conferencia sobre el futuro del trabajo, y que va a orientar nuestra labor como Oficina Internacional del Trabajo en lo que respecta a nuestra cooperación y asistencia técnica. Tenemos que estar ya cada día más conectado a esa agenda sobre el futuro del trabajo. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de destacar algunos aspectos también sobre este tema. Entonces, las rutas son estos 4 puntos. Voy a empezar por el inicio, el primer de ellos. Sobre la OIT, sus principios fundacionales y las normas internacionales del trabajo. ¿Qué es? Las normas son el ADN de la OIT, ¿no? La OIT nace para estabelecer estos estándares laborales, ¿no? Estos mínimos. Y digo mínimo porque las normas son
generalmente los convenios o las recomendaciones, por ejemplo, ya voy a hablar un poco más de eso, son, si uno lee el texto, dice, pero eso es muy general, pero sí, la idea es llegar a construir de manera dialogada, por consenso, estos mínimos, ¿no? O esta referencia más general que luego los países puedan aplicar en su legislación nacional, la legislación laboral, ¿no?, de cada país. Entonces, la OIT tiene en su ADN establecer estos estándares, ¿no?, esta base para normar todo lo relacionado con los derechos laborales, ¿no? Y toda la asistencia y cooperación que brinda la oficina es para que los países puedan aplicar, adoptar y aplicar ese conjunto de normas internacionales del trabajo. Siguiente. Sobre la OIT, vuelve una, o no, no, perdón, esa. Ahí ustedes tienen la foto del Tratado de Versalles, en la Filmina. El Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, el día 11 de abril de 1919, se firma este tratado, y en ese tratado hay una carta laboral, o como parte del acuerdo, la Constitución de la OIT, ¿no? Entonces, la OIT se estabelece como parte del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, y tiene como objetivo promover la paz universal a través de la justicia social en el mundo del trabajo. En otras palabras, para alcanzar la paz universal es necesario alcanzar mayor justicia social. O sin justicia social y el mundo del trabajo y el trabajo es fundamental para eso, para alcanzar mayor justicia social. Sin justicia social no puede haber paz universal. Y eso es, digamos, el principal principio fundacional de la OIT, ¿no? Sin justicia social no hay paz, no hay cómo alcanzar la paz universal. Siguiente, un poquito más sobre la OIT. No sé si todos conocen de la OIT, pero como la idea también aquí es aportar, ¿no?, a la parte formativa, aprovecho el espacio para explicar un poquito, muy rápidamente. Es la única agencia tripartita de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, que tiene entonces esa estructura de gobierno tripartita. De la organización participan los gobiernos, representados ahí por los ministerios de trabajo, usualmente, pero también participan representantes de los empleadores y representantes de las organizaciones sindicales. Entonces, esta conformación tripartita permite a estos actores participar con el mismo derecho a voto, tener entonces voz y voto en las deliberaciones de la OIT. Es un pilar fundamental de la OIT, el tripartismo y el diálogo social. Quien se desempeña en la OIT, eso siempre tratamos de recordar, quien se desempeña en la OIT como funcionario, pero também, às vezes, como consultor, se se contrata, tem que ter respeitar, não? Viver esse princípio importante também para a OIT, esse pilar que é o tripartismo, o equilíbrio tripartito. Nós não atendemos só a governos, atendemos a trabalhadores também e a empregadores através de suas organizações representativas. E como objetivos principais da OIT se destaca, ¿no?, promover os direitos laborais, como já mencionei, as normas como o ADN da OIT. Importante, ¿no?, também a promoção do emprego pleno e produtivo e a generação de ingressos dignos, melhorar a proteção social e fortalecer o diálogo social, todos estes elementos como pilares do trabalho decente. Se quero resumir, que é um trabalho decente, aquele trabalho que respeite os direitos laborais, que permitam que a pessoa se desempenhe de maneira plena e produtiva e que puedan aceder a ingressos dignos para para uma vida digna do trabalhador, da trabalhadora e sua família,
que esté protegido socialmente, ¿no? Que asegure el acceso también a la protección social y que se dé en un marco de diálogo, ¿no? Que las partes puedan tener posibilidades de dialogar sobre los temas que son importantes para cada una de las partes del mundo del trabajo. Siguiendo con un poco la historia, los elementos de la OIT, solo para precisar también, cuando hablamos OIT, podemos hacer referencia a la Organización Internacional del Trabajo o a la Oficina Internacional del Trabajo. En español es lo mismo, ¿no? Ya en inglés creo que cambia un poco, no sé si... International Labour Organization, International Labour Office, lo mismo também, enfim, pero tem essa diferença entre, talvez cambie em francês, que é bureau e organização, não? Então, pero lo que é importante destacar aí é que quando hablamos OIT, são os constituyentes da OIT, não a organização, perdão. E a expressão máxima dessa organização é a Conferência Internacional do Trabalho, que se reúne uma vez ao ano e estabelece as normas internacionais do trabalho e as políticas da organização. Luego está o Conselho de Administração da OIT, também de conformação tripartita, com empregadores, trabalhadores e governo, e é o órgão executivo da OIT. Se reúne 3 vezes ao ano em Ginebra, nos meses de março, junto com a conferência da OIT em junho, e entre fins de outubro e inícios de novembro de cada ano. E o Conselho de Administração é o que propõe à Conferência Internacional do Trabalho os assuntos de política da OIT e seu programa e pressuposto. Finalmente está a Oficina Internacional do Trabalho, que é a secretaria permanente da Organização Internacional do Trabalho, responsável por el conjunto de atividades da OIT. Esta oficina está bajo a supervisão do Conselho de Administração e do diretor-geral da OIT, que tem sua sede em Ginebra. Eu sou, então, funcionário da organização, pero como parte da secretaria permanente da Oficina Internacional do Trabalho, neste caso, da oficina para a região de Centroamérica, Haiti, Panamá e República Dominicana. Importante destacar também os princípios fundacionais da OIT, porque isso é o que deve orientar também não só nossa mirada histórica, mas também a mirada hacia o futuro. E, como já les havia mencionado, entre os princípios fundamentais estão que a paz duradeira só pode lograr-se sobre a base da justiça social, que o trabalho não é uma mercancia, não deve considerar-se como uma mercancia. O trabalho tem que reconhecer-se por sua dignidade e por seu valor. Então, não é uma simples mercancia, não, que uno compra e vende. Uno vende sua força de trabalho a cambio, por exemplo, de um salário para lo que consideramos o trabalho assalariado, não? Pero detrás de isso há uma generação de valor, há toda uma dignidade também que se deve reconhecer, não, em el trabalho realizado. Então, não é só um fator de produção, não é algo que uno vai compra e que não importa o preço, não, importa o uso para generar mais valor, não. Importa o preço que se paga, os salários, não como um fator de custo, mas como algo justo por el valor que este trabalho está ajudando a generar. E também importa se as condições em que se desempenha este trabalhador, importa que pueda aceder à seguridade social, etc, etc. Enfim, importa que tenha um trabalho decente. Então, não é uma mercancia. E outro tema importante, porque quando falamos de liberdade de associação, liberdade de expressão, direito à negociação coletiva, se suele pensar que isso é algo de los trabalhadores, de los sindicatos, de las organizações sindicais. Não, é um direito também de los empleadores. Os empleadores também têm o direito de associar-se
a liberdade para associar-se, para expressar-se e negociar de maneira coletiva também. Então, é um direito tanto para trabalhadores como para empregadores. E é importante também, dentro dos princípios fundacionais, o tema da discriminação. Todos estes princípios têm que ser plenamente aplicáveis a todos os seres humanos, independente de sua raça, credo ou sexo. E algo que é importante também, e está na Constituição da OIT como um princípio fundacional, é que a pobreza em qualquer lugar constitui um perigo para a prosperidade de todos. Então, quando falamos de justiça social e de que o trabalho deve ajudar a construir justiça social, é para evitar esse perigo constante, não, a la paz universal que também advém da pobreza. E para poder cumprir com estes princípios, a mesma Constituição da OIT, estamos falando já de 1919, há 100 anos, estabelece também quais são as questões políticas essenciais. E entre estas questões, aí já se destaca a melhora da qualidade de vida e a promoção do pleno emprego, a igualdade de oportunidades para homens e mulheres, o salário para um sustento adequado, a regulamentação das horas de trabalho, que já Alonso mencionava aqui como um elemento importante, sim, o convênio 1 da OIT das horas da jornada de 48 horas, os limites, portanto, a jornada de trabalho e de los horários semanais e os períodos de descanso, a eliminação do trabalho infantil, a proteção da maternidade, a proteção dos trabalhadores em el extranjero, por lo tanto, aqui já a OIT falava da migração, a proteção contra a enfermidade, a morte e os acidentes derivados do trabalho e a segurança social. Veja, esses são elementos que estão na Constituição da OIT. São história, mas a la vez são modernos, não? Hace parte de los retos que temos todavía depois de 100 anos, não, de história da OIT. Bueno, todos estes elementos se vão materializando para poder dar tratamento também jurídico a nível internacional em convênios, não? Pode passar, porque sim, uma mais aí. E em total são 190 convênios internacionais do trabalho. O último convênio, ou o mais recente, perdão, não é o último, que espero que haja mais a futuro. O mais recente convênio internacional do trabalho é o 190, sobre a violência e o acoso no mundo do trabalho. Esse foi adotado nessa conferência do centenário deste ano. Quando se ratifica um convênio, quando um país, a OIT, a conferência, adota um convênio e os países membros da OIT ratificam este convênio, eles assumem uma obrigação jurídica de cumprir, não? De implementar estes convênios. Quando não ratificam os convênios, de toda maneira, os objetivos que estão expressos nesse convênio também podem influenciar na legislação internacional. E há uns convênios chamados fundamentais, que são de cumprimento obrigatório, e é só a partir da declaração do ano 1998, dos princípios de direitos fundamentais em el trabalho, que são 8 os convênios chamados de cumprimento obrigatório, também conhecidos como convênios fundamentais. O 87 sobre a liberdade sindical, o 98 do direito de sindicação e negociação coletiva, o 100 sobre o salário igual por trabalho de igual valor, o 111 sobre a discriminação em el emprego e a ocupação, o 29 e o 105 relacionado ao trabalho forçoso e a abolição do trabalho forçoso, ou às formas modernas da esclavitud, e o 138 e o 182 relacionado à idade mínima para o trabalho e as piores formas de trabalho infantil. Luego, há seis protocolos que complementam o convênio e as recomendações, que são diretivas generais ou técnicas, que não requerem ratificação, não? E tampouco não são vinculantes nesse sentido, pero são complementos a los princípios enunciados em los convênios, e mesmo quando uma recomendação que não tenha um convênio
relacionado, por ejemplo, hay una sobre el tránsito de la informalidad hacia la formalidad, la 204, la recomendación 204, no tiene un convenio correspondiente todavía, pero, y por eso no es vinculante, pero es un referente. Si un país quiere trabajar en el tema de una estrategia de formalización, essa norma internacional, com esse caráter de recomendação, permite também alcançar esta finalidade. Para que estas recomendações sejam adotadas e se apliquem nos países, que existe também a labor de assistência e de cooperação técnica da OIT, e isso também se complementa por el sistema, o sistema de controle e aplicação de normas da OIT, não? Isso é um caráter, esse é um caráter importante da OIT, não? A vezes uno diz, por que a oficina não emite opinião sobre, a oficina aqui em São José, sobre as discussões sobre a legislação da huelga, por exemplo? Não emite opinião diretamente porque a oficina em si não é parte do sistema de controle. Nós temos que pedir a opinião à Ginebra, à oficina de normas. E dependendo não, e para essa informação, digamos, técnica, tem que basar-se em lo que disse em los informes da Comissão de Experta em Aplicação de Convênios e Recomendações, assim como do Comitê de Liberdade Sindical, se está relacionado a um tema sindical. Então, temos que respeitar essa característica da OIT também de ter um sistema de controle para a aplicação das normas. Então, como oficina, não podemos dizer o que creemos ser lo correto, há que seguir o que estabelece o sistema de controle das normas da OIT. Bueno, saliendo un poco de lo que es la OIT, espero que haya sido posible con eso comprender un poquito más de lo que es la Organización Internacional del Trabajo. La siguiente, hablamos un poco de evolución de la OIT, una especie de línea del tiempo, puede pasar. Solo para dejar ahí bien destacado, 1919 es la fundación de la OIT, como esa carta laboral del Tratado de Versalles. Por lo tanto, estamos cumpliendo nuestro primer centenario. 25 años después se adopta la Declaración de Filadelfia. Esa declaración lo que hace es reafirmar, por decir, la constitución de la OIT y establecer princípios fundacionales importantes, como por ejemplo que el trabajo, reconocer que el trabajo no es una mercancía. En 1969, 50 anos de fundação da OIT, 50 aniversário, a OIT é galardonada com o Nobel de la Paz e se instala a oficina da OIT aqui em São José, Costa Rica. Finalmente, em seu 75 aniversário, em 1994, um hito importante é que Sudáfrica vuelve a ser membro da OIT, depois de estar vários anos fora da OIT por os problemas relacionados a la política, ¿no?, del apartheid e o posicionamento que teve a OIT contra essa situação, pero em 94 vuelve Sudáfrica a ser um país membro e entre o 75 aniversário e o centenário, dois aspectos importantes da história da OIT. Em 98 se adota a Declaração de los Princípios de Direitos Fundamentais em el Trabajo, que estabelece os 8 convênios de cumprimento obrigatório. Se o país não ha ratificado esse convênio, igual tem que cumprir com ele, porque só por ser membro da OIT. E estes 8 convênios são peças importantes, hoje por hoje, em los tratados de comércio, como capítulo laboral de los tratados de livre comércio. A Declaração de la Justiça Social para uma Globalização Equitativa del 2009, pone ênfase em la formalização do conceito de trabalho decente. Já se trabalhava com este conceito, com toda a cooperação da OIT em torno a estes 4 pilares: normas, emprego, proteção social e diálogo. Pero com a declaração, isso já se formaliza, por dizer, não? Como parte também
de los documentos constitucionales de la OIT. Perdão, creio que a fecha é 2008, vou a confirmar, agora me está sonando que não é de 2009, pero desconfirmaré. E 2019, por supuesto, o centenário da OIT, a adoção de um novo convênio sobre a violência e abuso em lugar de trabalho e no mundo do trabalho, e a declaração do centenário da OIT. Essa declaração, como les mencionava, põe ênfase no futuro do trabalho, então, como a OIT também deve orientar sua colaboração e assistência, preocupado também com os temas que nos convocam e os retos, os desafios relacionados ao futuro, a los trabalhos do futuro e ao futuro do trabalho. Seguinte, se uno vê aí, não vou passar detenidamente nessa gráfica, pero queda como material também e informação, se uno vê a evolução de las normas da OIT, de los convênios, nesse caso, ¿no? de la adoção de convênios, salimos, já em la instalação da OIT, na fundação da OIT em 1919, se adotam 6 convênios. E esses 6 convênios, o uno é sobre as horas laborais, as horas de trabalho, 48 horas semanais, a jornada de 48 horas, e convênios sobretudo sobre a proteção, o trabalho noturno, especialmente para o caso de mulheres e o caso também de niños, niñas e adolescentes, que era um tema muito forte, ¿no? Nesse momento, em toda a segunda revolução industrial, entre a primeira e a segunda revolução industrial, ¿no? Já em la segunda, revolução industrial. Então, isso foram em torno a estes 6 convênios e o convênio sobre o desemprego, já que saliendo de uma situação de guerra mundial, da Primeira Guerra, havia muito desemprego também. Então, era importante uma norma internacional que orientasse também como afrontar esse importante problema no mundo do trabalho. E aí uno vai ver outros temas. Entre 1919 e 1948, quando se adota a Declaração Universal de los Derechos Humanos por las Nações Unidas, a OIT já havia adotado 90 convênios. Então, antes da Declaração Universal de los Derechos Humanos, onde os direitos laborais são parte de los derechos humanos, a OIT já havia adotado 90 convênios internacionais do trabalho, em diferentes aspectos relacionados ao trabalho, as horas, a proteção da maternidade, desemprego, edad mínima de trabalho, trabalho noturno, acidentes de trabalho, enfermidades profissionais, igualdade de trato, direito de associação, trabalho forçoso, salários mínimos, inspeção do trabalho, liberdade sindical, etc. Luego, entre 1948 hasta 69, quando a OIT cumpre 50 anos, se passa a ter 130 convênios. Então, em seu 50 aniversário, a OIT já tinha 130 convênios internacionais do trabalho, e aí se incorpora temas como a proteção do salário, as agências de colocação, a fijação do salário mínimo, a igualdade de remuneração, a igualdade de trato, a abolição do trabalho forçoso, temas relacionados também às populações indígenas e tribais, o descanso semanal remunerado, a política de emprego, a política social, entre outros. De 69 a 94, por lo tanto, quando a OIT completa seu 75 aniversário, são 175 os convênios internacionais do trabalho. E aí se incorpora temas também como o desenvolvimento de los recursos humanos, se avança com o tema da fijação de los salários mínimos, a consulta tripartita, os trabalhadores migrantes, avanços importantes também em matéria de segurança e higiene, segurança e saúde dos trabalhadores, estatísticas do trabalho, o trabalho a tempo parcial, a administração do trabalho. Enfim, o que uno vê é que estes princípios constitucionais da OIT vão norteando toda a generação também das normas, ¿no? A lo largo de los anos. El hecho de que o trabalho não é uma mercancía, el hecho de que hay que haber igualdade de trato e de oportunidades, el hecho de que hay que defender el derecho também a la
libre expressão, a liberdade de associar-se, a negociação coletiva, entre outros princípios fundacionais da OIT, a saúde e segurança no trabalho, as condições, ¿no?, do trabalho, muito importante em todo esse avanço da normativa da OIT. E, finalmente, aí uno vê, já em seu último quarto de siglo, já o número de convênios, naturalmente, empieza a baixar, ou a produção de convênios empieza a baixar, e é normal, porque já há nível importante de estándares internacionais do trabalho. Há muitos convênios que vão perdendo vigência também, por sua antiguidade, alguns já estão derrogados, não? Pero sigue historicamente válido, não? E hasta que um país não lo denuncie, para este país sigue vigente, aunque esté derrogado por la OIT. E, bueno, alcançamos, por lo tanto, em esse centenário, a marca de 190 convênios. Bueno, isso um pouco para expressar como vai evolucionando os direitos laborais, as condições laborais, enfim, o aporte principal da OIT, como dotar a nível internacional de normas, de estándares laborais, para orientar também o avanço dos países em suas legislações laborais, em seus códigos de trabalho, etc. E um pouco para graficar o seguinte, como também se ha dado alguns progressos, se consideramos, nessa gráfica, se consideramos o tema da proteção social, reparem que antes al final do século XIX, ou antes de 1900, era muito baixo o índice de proteção social que havia, a taxa de proteção social. Os países com algum porcentagem de países, com algum regime de seguridade social. E isso vai crescendo e sai de uma situação que era quase zero, não? Para uma situação que depois de 2010 temos aí quase 100%, praticamente 100% dos países com, por exemplo, algum regime para o tema, vamos a ver aqui, me perdi no color, de la lesão profissional, e o tema, por exemplo, de discapacidade, o tema também de la vejez. ¿Ves? Se uno vê o color negro aí, ou a curva negra, que não se vê muito bem, também que representa a proteção social de la vejez. Quase todos os países, todos os países praticamente, não, já topamos aí a 100%, tem algum sistema, não, de seguridade social para a vejez, aunque cada país tem seus próprios retos, mas o sistema em si, ou a seguridade social para a vejez está presente. Talvez o que haja menos avanço é a proteção todavia para a família e os filhos. De certa maneira, falta avanços também todavia na proteção da maternidade e a proteção contra o desemprego. Esse é um dos grandes retos em matéria de proteção social, não, em el mundo. E outro, digamos, exemplo, não, de avanços é a ratificação de los convênios fundamentais da OIT. Só considerando esse corpo de los 8 convênios, chamados de cumprimento obrigatório, se uno vê, al dia de hoje, praticamente mais de 140 países têm ratificado todos os convênios, não, fundamentais. Sai de uma situação, hasta os 60, de baixa ratificação para já uma ratificação bastante elevada destes 8 convênios, enfim, cumprir este primeiro centenário da OIT. E aqueles países que não han ratificado estes outros convênios, igual por ser membro da OIT, estão obrigados também a cumprir com eles. E isso é um indicador de avanço em matéria laboral. Se uno pergunta, a situação é melhor do que em 1919? Sim, em geral, sim. Há retos importantes, por supuesto. Aí alguns números de los desafios atuais em el mundo. Estamos falando que, ao dia de hoje, seria necessário
crear antes del 2030 344 millones de empleos, además de los 190 millones que son necesarios para poner fin al desempleo actual. Son 190 millones las personas que están desempleadas, sendo que 65 millones praticamente son jóvenes. El número de personas que se dedican o que basan su sustento en la economía informal son de 2.000 millones de personas en el mundo. 300 millones de trabajadores viven en situación de pobreza extrema. Las lesiones y enfermedades matam, ¿no? 2,78 millones de trabajadores por año, de personas, ¿no? La siguiente, el tiempo de trabajo, 36% de los trabajadores trabajan más de 48 horas. Todavía hay retos importantes en materia de avance de los salarios, incluso con signos de retração, ¿no? De reducción o de decrecimiento de los salarios recientemente, y eso contribuye a una mayor desigualdad también social. Hay una brecha salarial entre mujeres y hombres de un 20%. Las mujeres en general perciben, a nivel mundial, me refiero, 20% menos de la remuneración de los hombres. Elementos importantes que indican fuerte desigualdad, y la brecha digital también como un elemento importante de estos retos actuales. Entonces, claro, no estoy aquí haciendo un análisis de cuál era la línea de base de 1919, porque no tengo idea en esos indicadores, pero si uno ve con todos esos avances de la normativa, con todos los avances en materia de país que cuentan con protección social, ¿no? Entre otros fatores, todavía quedan estos retos muy importantes, ¿no? ¿Y qué pasa en el caso de Costa Rica? Muy rápidamente, porque creo que ya voy tarde con la presentación. En materia de evolución, puede pasar a la siguiente. En materia de la evolución de las normas, Costa Rica hoy por hoy tiene 51 convenios ratificados, sendo que 49 están en vigor. De estos convenios, ha ratificado los 8 fundamentales, 8 de 8, ha ratificado los 4 de 4 de gobernanza, y 39 de 178 convenios técnicos. Entonces, si uno ve, en la parte de los derechos fundamentales, 100% de ratificación. En la parte de los convenios de gobernanza, que son el de inspección del trabajo, la política de empleo y la consulta tripartita y la inspección del trabajo también en la agricultura, el país ha ratificado también un 100%. Pero en los llamados técnicos, que ahí cubre una gama importante de temas, como condiciones de trabajo, horas de trabajo, descanso semanal, vacaciones pagadas, trabajo nocturno, etc. El tema de salarios, ¿no? La fijación del salario mínimo, la protección del salario, convenios para la protección del empleo, relaciones laborales, entre otros. El nivel de ratificación es mucho más bajo. Entonces, un poco ahí me inquieta un poco esa situación, porque ¿qué estará detrás de eso? ¿No? ¿Es que el país no quiere ratificar? No, hay que analizar más a fondo, no sé, no tengo la respuesta. En lo que son los fundamentales y los de gobernanza, 100%. De 178 convenios técnicos, llamados técnicos, ¿no? Convenios internacionales del trabajo, en diferentes temas relacionados a condiciones de trabajo, salario, protección del empleo, relaciones laborales, etc., Costa Rica ha ratificado 39 de estos 178. Hay un convenio que es el 156 de la conciliación trabajo y familia, que Costa Rica ya lo ratificó, pero no está depositado en la OIT todavía. Entonces no se reconoce todavía en la OIT oficialmente como ratificado, pero ya está. ¿Okay? Entonces sería 52 convenios, 50 en vigor. Y si vemos la ratificación, otro dato que me llama la atención, la ratificación en Costa Rica se tornó miembro de la OIT en 21, si no me equivoco, salió en 26, volvió en los 40, no recuerdo ahora el año precisamente,
pero fue solo a partir de 59 que o país começou a ratificar convênios da OIT. Não me perguntem porque tampoco tenho lá, não cheguei a este nível de investigação todavía, pero chama a atenção que é solo a partir de los anos 60 praticamente. E se vemos por administração, a que mais adotou convênios foi a Echandí Jiménez, depois a que le seguiu, perdão, aí há erro de tipeo, de 62 a 66, se ratificou 8, em la Trejos Fernandes, de 66 a 70, solo 2, la Figueres Ferrer, 70 a 74, 5, em la de Oduber Quirós, 3, em la de Carazo Ódio, 9, e depois la de Monge Álvares 4, e luego las siguientes um convênio cada uma. Ok? Então, las que mais han ratificados convênios, e vocês podem entender isso melhor que eu, compreender melhor que eu, são la de Echandí Jiménez, de Orich, Bormar, perdão, não puedo pronunciar bem, Bormarcich, Figueres, Carazo Ódio e Figueres Ferreira. Seguinte. Então, isso mostra também a evolução do país em respeito a los direitos laborales, não? Uma evolução importante com suas peculiaridades, pero si vamos a los retos atuales e que Alonso já mencionava, não? A preocupação também com a qualidade dos empregos. Pode passar a la seguinte. Hoy Costa Rica tem 2.7 milhões de pessoas ocupadas, um crescimento de 167 mil ocupações respeito em sua variação interanual, pero com um crescimento da força de trabalho superior de 214 mil, é decir, o crescimento ou a generação de novas ocupações não é suficiente para atender todo o crescimento da oferta de trabalho, da força laboral. Então, esse é um dado importante para poder, enfim, trabalhar em políticas que permitam um crescimento mais intensivo em emprego, para poder reduzir também o nível de desemprego, que é bastante alto, de 276 mil pessoas desempregadas, sendo que de estas 105 mil são jovens, entre 15 e 24 anos, um 38% do total de desempregados. A pobreza afeta a mais de 1.100.000 pessoas em situação de pobreza e 360 mil, pouco mais de 360 mil em pobreza extrema. Volvemos a um dos princípios fundacionais da OIT, a pobreza vai mermar também a paz social, não? Então, um tema importante sempre ter em consideração como fazer também que o trabalho ou através do trabalho se pueda reduzir a pobreza. O emprego informal, 1 milhão de pessoas que basam seu sustento na economia informal, 46% do total de ocupações em Costa Rica estão na informalidade. E as lesões e enfermidades são importantes em número de acidentes de trabalho. Estamos falando de 103 muertes por ano, o que dá quase 5 para cada 100 mil ocupados. Pode parecer pouco, não sei, são vidas, não? Então, nunca é pouco. Lamentavelmente, há 100 mais de 8, por lo menos, por mês, em função de um acidente laboral. Em tempo de trabalho, 1 de cada 4 trabalhadores trabalha mais de 48 horas, sem contar o que já mencionava Alonso, a falta do direito a desconectar-se. Eles não trabalham aí na empresa e depois, e o celular, e enfim, estar sempre pendente aí de los temas laborales, não? O salário mínimo, 29% de los asalariados, ou na definição que nos dá Alonso, do emprego, para diferenciar com o trabalho, o emprego por la paga, o trabalho por la paga de um salário, o emprego, 29% não percebe o salário mínimo legal de assalariados do setor privado. A brecha de salário entre homens e mulheres, se uno calcula por el ingresso bruto,
en el empleo principal es de un 11%, poco más, casi 12%. Entonces, el ingreso bruto de las mujeres perciben el 88% del ingreso bruto de los hombres de su empleo principal. Si hacemos la diferencia por sectores, por ejemplo, en el sector privado esa brecha llega a 71%, ¿no? Es más de que el promedio, porque en el sector privado en el sector público bueno, prácticamente la brecha hace con que se reduzca la brecha en general. Y bueno, los niveles de desigualdad a través del coeficiente de Gini en el país también muestran que es bastante importante el tema, asociado con el tema de la pobreza y la falta hoy de un mayor dinamismo en la generación de empleo y sobre todo de un empleo de calidad para combatir también el desempleo y la informalidad. Entonces, estamos en un momento difícil, pero ¿significa que estamos peor que antes? No creo, ¿no? Hay nuevos retos, hay retos importantes, actuales y futuros, pero de verdad no creo que sí hay avances por lo que hemos visto también, sobre todo en lo que se refiere a la normativa laboral. Pero claro, siempre hay que estar vigilante y seguir defendiendo, ¿no?, estos derechos laborales como derechos humanos, ¿no? Y bueno, para terminar, muy rápidamente, para esa conexión con el futuro del trabajo, la OIT ha analizado 4 fuerzas transformadoras del mundo del trabajo: el cambio tecnológico, el cambio demográfico, el cambio climático, la globalización, y a partir de este análisis ha generado un conjunto de recomendaciones que por su vez ha dado cabida a la adopción de la declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo en la conferencia de este año, que ya está disponible también en la página de la OIT para quien tenga el interés de conocerla, ¿no?, esa declaración. Pero quisiera por lo menos llamar la atención aquí sobre el cambio tecnológico y cómo eso también nos pone retos hoy, ya en el presente, pero también con esa mirada hacia el futuro, y sobre todo relacionado a lo que se llama de cuarta revolución industrial o la economía digital, ¿no? Que sobre todo combina todo lo que son los avances de la informática, de las tecnologías de información y comunicación con nuevas tecnologías digitales, el Internet de las Cosas, la nube, todos los sistemas para facilitar la coordinación digital, la automatización más fuerte también de actividades, ¿no?, con el uso de la robótica, etc. Entonces, con esta situación, ¿qué pasa? Hay los que son más alarmistas, siguiente, y dicen que el impacto en los empleos en las ocupaciones, ¿no?, para ser más general, es fuertísimo. Por ejemplo, un estudio de McKinsey apunta que 60% de las ocupaciones tienen hasta 30% de actividades que son automatizables, pero menos de 5% de las ocupaciones, como un todo, están en riesgo actualmente. Entonces, hay un tema de potencial riesgo y de lo que está pasando efectivamente, ¿no?, los avances, la velocidad de los avances. El Banco Mundial dice que 2 de cada 3 empleos en países en desarrollo están en riesgo por la automatización. La Pricewaterhouse, 38% de los trabajos está en riesgo en Estados Unidos, 30% en Inglaterra, 21% en Japón y 35% en Alemania. ¿Qué conocemos respecto a nuestra región? Un estudio del BID del 2018, el informe El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe del BID, indica que la automatización pone en riesgo 47% de las ocupaciones totales en Estados Unidos, 62% en República Dominicana, 65% en Nicaragua y Panamá, 68% en Costa Rica y 75%, 3 de cada 4, en El Salvador y Guatemala. Pero si uno ve la ocupación, ¿no?, como un todo, pero si se hace la diferencia entre tareas y ocupaciones, el impacto es más fuerte en las tareas. Entonces, hay cambios importantes dentro de las tareas en una ocupación, pero no
que a ocupação como um todo será eliminada. Então, o impacto, nesse caso, para o caso concretamente dos Estados Unidos, de 47% de risco barra a 9% do total de las ocupações se se mide o impacto nas tarefas mais que na ocupação em geral. São estimações, números mais, números menos. É importante que o fenômeno já está e está impactando em diferentes velocidades e nas diferentes economias. Enfim, não é, já está e há que ser melhor estudado. E de verdade que falta todavia muito que fazer nesse tema. E isso por el lado de las tecnologias de automatização, pero se consideramos as de intermediação, aquelas que conectam oferta e demanda, o trabalho em plataformas, a economia compartida, etc. Por exemplo, o Uber, o Airbnb, essas tecnologias de intermediação têm impactos também importantes e diferenciados. Se bem permitem, por exemplo, uma maior utilidade do trabalho e do capital em las economias, a pessoa tem um carro aí em sua cocheira e uma casa que está sem utilizar ou algumas habitações sem utilizar, pode fazer capital ou hacerla efetiva, um capital efetivo através de plataformas como Uber e Airbnb, por exemplo. Pero essa maior flexibilidade laboral também tem retos muito graves e importantes em matéria de proteção e segurança, que brinda, por exemplo, um contrato de trabalho assalariado e que não é o caso dessas novas formas de trabalho. Para Costa Rica, como dizia, se conhece muito pouco, todavia, de los efeitos. Hemos investigado em la oficina e encontramos duas investigações, seguro que há mais, pode ser por ignorância nossa mesma, de momento, pero não é algo que uno vê assim mais fluido, não? Então, encontramos uma da Associação Horizonte Positivo, que faz uma análise dos efeitos da automatização. Segundo essa investigação, 63% de los assalariados estão em risco por tecnologias disruptivas em Costa Rica, quase 1 milhão de pessoas. E aquelas categorias de trabalhadores em maior risco são justamente aqueles que estão em los trabalhos menos qualificados, como limpiadores e assistentes domésticos, peões agrícolas, peões de la construção, guardas de segurança, oficinistas em geral, etc. Então, aqui a política pública tem que estar atenta a isso, não? Justamente aqueles que já estão mais em risco social em geral, porque estão em trabalhos menos qualificados, por lo tanto com menor salário, muitas vezes na informalidade, com as novas tecnologias disruptivas, a automatização, são os que tendem a quedar-se mais à margem todavia. Então, deveria ser objetos de atenção prioritária, não, de las políticas públicas. E outra análise foi feita por a Fundação CATEC em los setores de exportação, basicamente em lo que se refere à produção de alimentos para exportação, as tecnologias de informação e comunicação e os serviços de offshore. Os dados dessa investigação mostram que há uma penetração importante já das tecnologias de automatização em atividades produtivas nesses setores, pero não necessariamente com desemprego ou com despidos, não? Ou com substituição de trabalhadores por máquinas, em alguns casos incluso com novas contratações. Então, o que quer dizer isso? Que não necessariamente a automatização, as novas tecnologias incorporadas ao processo produtivo têm como resultado final mais desemprego. Em algumas atividades automatizadas em alimentos, sim, o efeito em matéria de despidos é importante, pero igual se ha aberto novas plazas também em, por exemplo, engenharia, científicos e trabalho técnico. Já em el setor de tecnologia de informação e comunicação, mas bem, não houveram despidos, o que ha havido é maior esforço de capacitar a força de trabalho, os trabalhadores e trabalhadoras em essas novas tecnologias. E nos serviços de offshore,
há uma reassignação importante de tarefas e de puestos de trabalho, mais que despidos. Então, aqui é o que vou é que há que analisar melhor estes fenômenos, ¿no?, de los cambios tecnológicos e como isso impacta em la situação laboral do país. E isso é uma área também, é uma invitação à UNED para que se sume, ¿no?, esse esforço de investigação que hace falta. Isso significa que há desafios em matéria do impacto, ¿no?, ou do processo que já está em marcha e que deve acelerar-se e profundizar-se em termos de automatização e de tecnologias de intermediação em Costa Rica, que essa automatização necessita maior conhecimento, como mencionava, e uma discussão mais ampla. Pode ser um fator de inestabilidade e exclusão, se não se tomam ações para encalçar as novas tecnologias a favor do trabalho decente. Se simplesmente vem e reemplaça trabalhador por máquina, ou precariza, ¿no?, mais o trabalho, isso genera mais inestabilidade e exclusão social. Os mais vulneráveis são os que estão mais expostos e os que devem sentir mais impacto da automatização, portanto, são uma população meta das políticas públicas. E o tema tem que ser colocado na agenda do país. Não se vê, todavia, quando se habla de revolução 4.0, indústria 4.0, se conhece, ou se dá todavia uma importância aparentemente secundária. Okay? Isso hablo como percepção. E como retos, por lo tanto, invertir em la institucionalidade educativa e laboral, fortalecer a proteção social, porque há que proteger a los trabalhadores e facilitar suas transições também em contexto destes cambios, e mitigar possíveis impactos políticos e fiscais, assim como avançar hacia uma melhor infraestrutura tecnológica e políticas de inovação. Isso, por que situar isso? Porque, se bem essa sessão, não, está orientada a uma mirada histórica, não, viagem histórico, temos que fazer esse puente ou essa conexão também com o futuro e começar a desenhar essa história desde agora, não, aqui em Costa Rica, e incluindo o setor de turismo, um setor onde, em matéria de câmbio demográfico, é importante, não? Em matéria de câmbio climático é importante, em matéria de câmbio tecnológico também, não? E como isso afeta em el emprego. Então, aí há uma área, creio que, de investigação também importante que se poderia trabalhar. E, outra vez, de parte da OIT, agradecer o espaço. Creio que sempre é importante para a OIT andar de la mano com a universidade, com a investigação científica, e aprender também destes espaços com vocês. Muitas graças.